Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre preposiciones, tá? O nome parece assustador, mas na verdade é bem simples. Se parece muito com o português e, embora seja um pouquinho extenso, é bem fácil, tá? Então vamos começar com o conceito. O que são as preposiciones? São palavrinhas, palavras invariáveis, tá? O que significa ser invariável? Ela não tem singular e plural, ela não tem masculino e feminino, ela não muda nunca, tá? São palavrinhas que não mudam. Então, são palavras invariáveis que são usadas para unir os termos de uma oração, estabelecendo uma relação entre eles, uma relação que pode estabelecer sentido. Como assim? Vamos olhar aqui no segundo copo com esse exemplo, tá? Boi, Madrid, autobus. Né? Traduzindo essas três palavras diretamente para o português, ficaria voo, Madrid, ônibus. Se você forçar um pouco, você pode até entender o que eu estou querendo dizer, mas a verdade é que essa frase não tem lógica, justamente porque estão faltando as preposições, as preposiciones, porque são as preposições que vão estabelecer ligação de sentido aí entre esses elementos. O correto dessa frase seria dizer voy a Madrid en autobús. Então, essas duas preposições aqui, a preposição a e a preposição en, ligaram esses três elementos. Nós tínhamos aqui o boi, o Madrid e o autobus, né? E esses três elementos foram ligados por causa dessas duas preposições aqui. Então, boi a Madrid, eu estou dizendo para onde eu vou. E en autobus, esse en está me dizendo qual o meio de transporte que eu vou utilizar para chegar lá em Madrid. Então, faz muito mais sentido. Essa ligação fez a frase ter mais lógica, né? Então, eu vou a Madrid de ônibus, tá? Eu vou explicar para vocês por que ficou diferente aqui a de preposição, tá? Do português para o espanhol mais para frente. Na próxima tela, vocês vão ver a lista bem atualizada, eu dei uma pesquisada, a lista de preposições que nós temos no espanhol atualmente, tá? Se você quiser dar dar pause aí na tela para dar uma lida, eu não vou mencionar todas por todas agora, porque eu vou fazer isso mais para frente, mostrando em exemplos. Mas aí vocês têm do lado a preposição em espanhol, com na frente dela a sua tradução para o português, tá bom? Vamos ver uma por uma, então? Elas estão em ordem alfabética, então a gente vai começar pela preposição a. Então, vamos observar exemplos, porque quando a gente vê exemplos de uso, a gente vê que é tudo fácil, bem simples e bastante parecido com o português, assim, 99% dos casos. Então, vamos ver aí, ó. Mañana voy a Espanha, né? Amanhã vou à Espanha. É praticamente o mesmo exemplo que a gente viu aí, né? Voy a Madrid no autobus. Então, voy a Madrid, voy a Espanha. Estou te falando para onde eu vou, a direção, né? O local para onde eu pretendo ir. Cenamos a las 8. Deixa eu marcar aqui a preposição. Cenamos a las 8. Eu estou determinando um horário, um momento no tempo, né? Em que a gente vai jantar. Então, cenamos a las 8. Voy a estudiar temprano. Vou estudar cedo. Aqui nós temos a preposição a fazendo parte de uma estrutura, que se chama perífrase de futuro, tá bom? É a perífrase voy, ir a mais infinitivo. O que é isso? É o verbo ir conjugado no presente, né? Aqui nós temos na primeira pessoa o voy. Ele é formado com um verbo aqui, mais a preposição a, mais um outro verbo no infinitivo mesmo. Então, voy a estudiar, voy a salir, voy a comer, voy a dormir, voy a cantar. Então, nós temos essa estrutura que é uma perífrase de futuro, né? Eu posso usar quando eu quero expressar alguma coisa que eu vou fazer no futuro. A gente tem essa mesma estrutura em português, com a diferença de que em português ela não tem a preposição a aqui no meio, a gente faz direto, né? A gente fala, vou estudar, vou cantar, vou comer, vou dormir, também com essa mesma intenção de falar uma coisa que nós vamos fazer num futuro, geralmente um futuro bem próximo, né? Quando a gente fala vou dormir, é porque você está indo já para o seu quarto para dormir.
tá bom? Continuando, então, próxima preposição ante. Ante significa diante, perante, na frente, tá? Olha aqui os exemplos. Llorou ante todos, chorou diante de todos, chorou na frente de todos, chorou na presença de todos. Se declarou a sua noiva, a preposição aqui, né? Para quem a pessoa se declarou, mas o ante aqui também. Se declarou a sua noiva ante seus padres. Então, ele se declarou a sua noiva perante os pais, na frente dos pais, na presença dos pais. Tá? Então, ante tem esse sentido. Próxima preposição, bajo. Bajo seria o nosso sob, S-O-B, né? Sob. Tem esse sentido de estar embaixo. Por exemplo, aqui, ó. Los hombres estão jogando bajo la lluvia. Os homens estão jogando debaixo de chuva. Trabajavam bajo el mando del director. Então, trabalhavam sob as ordens do diretor. Então, aqueles trabalhadores estavam trabalhando debaixo das orientações e das ordens do diretor. Ok? Próxima preposição con. Con é o nosso com. Viajamos con Juan. Viajamos com Juan. Ha pedido um vaso con hielo. Pediu um copo com gelo, tá? Tem essa ideia aí de estar junto, né? Com alguma coisa, com alguém. Contra. Estava estudando contra vontade. Estava estudando contra a vontade, né? El coche chocou contra a parede. O carro, deixa eu ligar o contra aqui. O carro se chocou contra a parede, tá? Então, contra é contra. Tem essa ideia aí, essa relação de oposição entre uma coisa e outra coisa que está se falando ali. Ficou meio confuso, né? Porque o carro bateu contra a parede. É uma situação de oposição aí explícita. Enfim. Próxima preposição de. Gente, a preposição de, assim como a preposição a, é bastante usada. Vai aparecer numa série de situações aí. Mas basicamente é a mesma coisa do português, tá? Não é para ter dificuldade com ela. Pablo é um homem de buen caráter. Pablo é um homem de bom caráter. Tô comentando, né? Uma característica que o Pablo tem. Esta silla é de madeira. Então, esta cadeira é de madeira. Tô falando do material que a cadeira é feita. Murió de um infarto. Tô dando aqui a causa da morte de uma pessoa, né? A explicação, né? O motivo que levou à morte de uma pessoa. Mi família é de Rio de Janeiro. Então, minha família é do Rio de Janeiro. Então, esse de aqui tá me dando essa relação de origem, né? De onde é a minha família. E muitas outras situações aí a gente vai ver a preposição de aparecendo, né? Desde. Desde também é praticamente o mesmo uso do português, ó. Caminhamos desde a igreja hasta el hospital. Caminhamos desde a igreja até o hospital. E no lo veo desde junho. Não o vejo desde junho. Então, posso usar para falar de um local, né? Desde um lugar até outro. Ou posso falar sobre um momento no tempo, né? Eu não o vejo desde junho. Então, todos esses meses aí sem ver, por exemplo, essa pessoa de quem está sendo falado aí. Durante também praticamente igual ao português. Mi hermano estudou espanhol durante 8 anos. Meu irmão estudou espanhol durante 8 anos. Visitaremos o norte de Brasil durante las vacaciones. Então, visitaremos o norte do Brasil durante as férias. Então, para falar de um período de tempo aí, né? Usamos aí o durante. Próximas preposições aqui. Preposição en, também aparece demais. Nas mais variadas aí situações. Mi abuelo vive en México. Então, tô falando de onde meu amor mora. En invierno suele nevar. Então, no inverno, né? Dentro desse período, essa estação costuma nevar. E essa aqui que eu falei para vocês, que eu ia explicar depois. Não me gusta viajar en avião. Igual a gente viu lá no primeiro exemplo, né? Voy a Madrid en autobús.
que acontece? Com meios de transporte, a gente não usa a preposição de, como aparece aqui no português, né? No português a gente diz, não gosto de viajar de avião, vou a Madrid de ônibus. Em espanhol, não. A gente vai usar a preposição en. En avião, en autobús, en coche, en bicicleta, en motocicleta, en barco, en trem. Então, todos os meios de transporte que você precisa entrar dentro, né? Você vai colocar a preposição en. Os únicos meios de transporte em espanhol que não usam a preposição en e vão usar a preposição a são a pie, que é a pé, e a caballo, tá? A pie e a caballo você usa a preposição a. Em todos os outros você usa a preposição en. Aliás, no português a gente também faz isso, né? Você usa a preposição de em todo mundo, mas quando você vai falar vou a pé ou vou a cavalo, você usa a preposição a, tá? Então, atenção com isso daí. É meio de transporte, você vai usar em espanhol a preposição en, sempre. Entre, também é igual ao português, llegaremos entre las 4 e las 5. Chegaremos entre 4 e 5. Resolvimos o problema entre nosotros. Resolvemos o problema entre nós. Então, mesma coisa do português. Agora nós vamos para uma preposição que, pelo menos no português atual aqui no Brasil, a gente não tem, tá? Que é a preposição hacia. A preposição hacia é utilizada para indicar direção, tempo ou lugar. Ui, passou uma moto aqui. Aproximado, tá? Ela me traz essa noção de algo aproximado. Então, como eu digo assim, vamos hacia el norte de Espanha. Nós vamos para o norte da Espanha, uma região, né? Não tem um ponto definido exato para onde eu estou indo, tá? Nesse segundo exemplo aqui, ó. La niña llegará hacia mediados de febrero. A menina chegará até meados de fevereiro. Aqui na tradução colocou-se o até, mas a verdade é que não tem essa noção de limite. O hacia não é um tempo exato. Então, se eu digo hacia mediados de fevereiro, pode ser no dia 1º de fevereiro, pode ser no dia 31 de janeiro, tá? Pode ser no dia 5 de fevereiro, é ali no começo de fevereiro, tá? E também, voltando aqui para o primeiro exemplo, vamos hacia el norte de Espanha. Quando a gente usa hacia, uma vez me explicaram assim, você também está levando em consideração o trajeto, tá? O caminho que é percorrido até lá. É como se eu estivesse dando a ideia de que o caminho que eu percorri até chegar no norte da Espanha conta nessa viagem, não simplesmente chegar no destino final. Isso é uma explicação que me deram aí, mas talvez possa te ajudar a entender um pouco mais quando se usa o hacia, tá? Partindo para o próximo, nós temos aí o companheiro do hacia, que é o hasta, que a gente pode traduzir literalmente aqui no português para o nosso até, tá? A noção do hasta já é indicar um término ou limite. Ele não é um lugar aproximado como hacia, ele tem um lugar definido. Então, quando eu digo fui hasta la estação de trem, não estou levando em consideração o caminho que eu percorri para chegar lá e também estou num lugar pontual. Estou na estação de trem, especificamente, tá? Nessa frase aqui fica mais claro ainda, ó. Me puedo gastar hasta 50 euros. Posso gastar até 50 euros. Eu não posso gastar 55, eu não posso gastar 60 euros, eu não posso gastar 70. 100 euros nem pensar. Eu só posso gastar hasta 50 euros. Estou dando aí um limite, tá? Um limite nesse caso de quantidade de dinheiro. Ok? Se você precisar estudar mais um pouquinho sobre as diferenças de hasta e hacia, tem muito material aí no YouTube, na internet, bom, que vai explicar isso um pouco mais detalhadamente, tá bom? Mediante, próxima preposição, conseguiu o trabalho mediante uma recomendação. Conseguiu o trabalho mediante uma recomendação, por causa de uma recomendação, com a ajuda de uma recomendação. Dá esse mesmo sentido que é igual ao português, né? Preposição para. Ela é utilizada principalmente para indicar direção ou finalidade, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó. Depois das classes, fuimos para casa. Depois das aulas, nós fomos para casa, tá? Direção. Mi hijo me pidió dinero para comprar unos pantalones nuevos. Meu filho me pediu dinheiro para comprar calças novas. Estamos falando aqui de finalidade, ok? São os usos principais aí do para. E o amiguinho do para, assim como hasta e hace andam juntos, o por também anda junto do para, tá? Ele vai coincidir com o para em um dos usos. Vamos ver aqui. El autobús passa por acá, o ônibus passa por aqui, né? Tô dando uma indicação de lugar. Todos os dias hablo por teléfono com mis padres. Todos os dias eu falo pelo telefone com meus pais. É uma indicação de meio, né? Da maneira como eu consigo falar com os meus pais, que é por teléfono. E aqui é onde ele vai coincidir com para. He salido por no verla. Eu saí para não vê-la. No português, inclusive, a gente usa o para nesse tipo de frase, mas no espanhol você pode utilizar o por, nessa indicação de finalidade, tá? Ele pode ser confundido aí ou pode ser trocado pelo para. O por e o para vão ficar flutuando aí nessa posição. Quer saber mais, novamente, sobre o por e o para? Você também pode encontrar mais sobre isso na internet, tá? Explicando direitinho. Aqui a gente não consegue falar muito, embora eu já fale muito, né? Mas nós temos que seguir aqui. Sin. Sin é o sem. Sin ti no puedo vivir. Sem você, não posso viver, tá? Também igualzinho ao português. Segundo, de acordo, né? Lo haré según las normas oficiales. Farei de acordo com as normas oficiais. Segundo a lei, isso é gravíssimo. De acordo com a lei, segundo a lei, isso é gravíssimo. Então, também o mesmo uso aí do português. Se eu não me engano, essa é a última, tá, gente? Estamos chegando ao final. Sobre, tem duas indicações aí, ó. El niño puso los pies sobre la mesa. O menino colocou os pés sobre a mesa. Tá falando da posição dos pés, né? Acima da mesa. Las madres hablavam sobre seus hijos. Então, as mães falavam sobre os seus filhos. Indicação de assunto. Também a respeito do que as mães estavam falando, né? Também igual ao português. Tras significa depois, tá? Tras lo que hemos passado, todo saldrá bien. Depois do que passamos, tudo saiu bem. Tudo sairá bem, na verdade, saldrá é o verbo salir, tá no futuro, né? Então, depois do que passamos, tudo sairá bem. Não era sair o passado, não. Tudo sairá bem. El otoño viene tras el verano. O outono vem depois do verão. E Bia volou desde Texas hasta Austrália via Londres. Voou do Texas até a Austrália, passando por Londres. La distribuição via internet é muito segura. A distribuição pela internet é muito segura. Então, Bia tem esse sentido aí, tá bom? Para finalizar, aleluia, é preciso mencionar que também existem as chamadas locuções preposicionais. O que é isso? São duas ou mais palavras que juntas elas exercem a função de uma preposição, tá? Não é uma palavrinha só, são duas ou três juntas que vão ter função de preposição, tá? Alguns as chamam de preposições compostas, tá bom? Mas veja algumas, tem mais, tá, gente? Porque as combinações aqui são muitas, coloquei só algumas. Siempre hay niños alrededor de la professora, então alrededor de são duas palavras aqui tendo essa função de preposição, né? Vamos rumbo a Galícia. Estoy a favor de los derechos humanos. Estão dando para entender, né? Vamos rumo a Galícia, que é uma região no norte da Espanha. Estou a favor dos direitos humanos. Estamos bastante lejos de Lima. Lima é a capital do Peru. Pablo se cayó por culpa de Irene. Gracias a vuestra ayuda ayudaremos a muchos niños. Mi cama é aquella junto a la puerta. Então, como vocês viram, são duas ou três palavras que juntas trabalham aí como se fosse uma preposição. Passou outra moto, o vídeo já está enorme, mas é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.